Estamos chegando com informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas, para os beneficiários do BPC e também do Bolsa Família. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Pois é, meus amigos, hoje literalmente é o dia da grana. A Caixa Econômica Federal está pagando hoje o Bolsa Família para os beneficiários com NIS terminado em 7. Ou seja, você meu amigo, você minha amiga que está acompanhando o nosso canal hoje, 28 de julho de 2026, se você recebe o Bolsa Família e tem o NIS, número de inscrição social terminado em 7, a grana está na conta. Se você mora sozinho, R$600. Agora, se você tem filhos, digamos assim, aí a história muda literalmente, porque tem, por exemplo, quem tem criança de 0 a 7 anos, recebe um adicional de R$150 por criança. Por exemplo, 2 crianças vai dar R$300. 3 crianças, R$450, assim sucessivamente. Agora, se você tem criança com a idade de 7 a 17 anos, aí o valor cai bastante, né? Ou seja, é pago R$50 por criança. E também tem 6 parcelas de R$50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. Para você fazer o saque do seu Bolsa Família é super simples, basta você se deslocar na Caixa Econômica Federal, aí da sua cidade, nos prontos atendimentos, esses caixas, né, que tem em supermercado, em shoppings, você também pode fazer o seu saque, também pode fazer o saque nas lotéricas de todo o Brasil, ou então, se você achar mais fácil, pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. Mas falando em dinheiro, meus amigos, o INSS paga hoje as aposentadorias e pensões para quem ganha até um salário mínimo com NIS terminado em 2. Ou seja, você é aposentado, você é pensionista, ganha o salário mínimo, seu NIS é terminado em 2, a grana está na conta para você fazer o saque no dia de hoje, dia 28 de julho de 2026. Agora, se você é beneficiário do BPC, o benefício da prestação continuada, que é pago para pessoa com deficiência e também pessoas idosas carentes, se você tiver o NIS terminado em 2, a grana também está na conta no dia de hoje. É importante salientar, meus amigos, eu tenho recebido alguns relatos, né, que o INSS mudou o calendário de pagamento de alguns aposentados. Nesse caso, como saber o dia certo de receber? Basta você acessar o site ou aplicativo Meu INSS, que vai estar lá escrito previsão de pagamento. Aí vai estar marcado certinho o dia, né, que você pode ir até o banco fazer o saque do seu benefício. E a melhor maneira de checar para você não perder a viagem, né, chegar lá no banco, não é o dia de receber a aposentadoria, é você entrar no aplicativo do seu banco. Vamos imaginar que você recebe a aposentadoria, né, e pela Caixa Econômica Federal. Você entra hoje de manhã, agora já pode entrar a esse horário, né, e checar lá se a grana já está na conta. Aí evita de você perder a viagem, né, como acontece com muitos aposentados, infelizmente. Aí gasta com dinheiro de táxi, gasta com dinheiro de passagem, gasta com dinheiro de aplicativo. César, eu já chequei, meu dinheiro está na conta, mas hoje eu não posso ir. Corro algum risco? Risco nenhum, você pode ir amanhã, depois de amanhã, a hora que você puder ir. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou que a possibilidade de reduzir o teto de juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS ocorre devido à trajetória da queda da taxa Selic. Segundo o ministro, a regra básica é que o teto do consignado acompanhe a taxa de juros. Sobe quando a Selic sobe e cai quando diminui, né? É importante salientar que atualmente a taxa de juros está em 1,85 ao mês. E o ministro Queiroz, né, o Volney Queiroz, pontuou que os bancos mantiveram as taxas estáveis, né, ou seja, seguraram os juros quando a Selic subiu anteriormente, avaliando, né, ser justo um certo atraso para que as reduções da Selic não sejam repassadas de forma imediata ao teto. No entanto, ele avalia que já houve espaço suficiente para iniciar
o debate. É importante deixar claro o que o ministro quer dizer com isso, gente. Que a taxa Selic já caiu há algum tempo, né? Eu acredito que 2 ou 3 meses. Aí a Previdência Social deu esse tempo para os bancos, né? Para daí propor uma redução da taxa de juros. Por que isso? Ah, César, mas deveria ter abaixado simultaneamente. A questão é que quando a taxa de juros subiu, os bancos, mesmo tendo um certo prejuízo, eles mantiveram a taxa em 1,85. Então, né, existe essa espécie de delay, né? É importante salientar, meus amigos, você que está acompanhando nosso canal, que havia uma previsão de hoje, né, dia 28, o Conselho Regional o Conselho Nacional, né, não é regional, Conselho Nacional da Previdência Social se reunir para debater, para discutir a redução da taxa de juros, né? Só que não vai acontecer hoje, foi adiado, infelizmente, né? Agora essa reunião está prevista para acontecer no dia 4 de agosto. Olha, meus amigos, o ministro da Previdência Social, né, o Volney Queiroz, disse discordar dos analistas que apontam a necessidade de uma nova reforma da Previdência do Brasil. Apesar da pressão esperada no sistema com o envelhecimento da população, a última grande mudança nas regras de aposentadorias do INSS e dos servidores já ocorreu em 2019. Graças a Deus a gente ouviu o ministro da Previdência Social falando isso, ou seja, é contra a mudança das regras das aposentadorias e das pensões, ou seja, ele é contra uma nova reforma da Previdência, como, né, gente, os especialistas querem que isso aconteça. Eu acho que esses especialistas devem já estar todos aposentados. Você pode ver, gente, literalmente, quem muda as regras das aposentadorias são tudo nego rico, né? Porque são deputados ricos, senadores ricos, são pessoas que já estão aposentados, aí eles já estão no bem bom, como se diz por aí, eles não querem que os outros, né, que estão contribuindo, tem o direito, né, gente, à sagrada aposentadoria. Eu fico contentíssimo, né, em ver que o ministro Volney Queiroz, o atual ministro da Previdência Social, é contra uma nova reforma da Previdência até 2031. Olha só o que ele disse: eu considero que é muito injusto que se olhe sempre para uma nova reforma da Previdência, como se costuma fazer, aumentando a idade e aumentando a alíquota. É exatamente isso que acontece, né? Quando se fala em reforma da Previdência, a primeira coisa que colocam sobre a mesa é elevar a idade. Daqui a um tempo vão estar aposentando defunto. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero concluir o raciocínio, né, do ministro. Ele disse que isso é cruel, ou seja, faz reforma da Previdência, né, já propõe a elevação da idade e o aumento da alíquota, ou seja, a pessoa que contribui 8%, daqui a pouco quer que contribua 20%, daqui a pouco tem que contribuir 30%, né? Agora sim, eu quero colocar, né, esse parênteses aqui. Gente, eu me lembro como se fosse ontem. Eu acompanho política há mais ou menos uns 25 anos, acompanhando o dia a dia da política nacional. Eu me lembro que uma vez, lá em 2000, no mandato ainda do Michel Temer, lembra que estava sendo discutido uma reforma da Previdência, só que não foi concluída. O Temer conseguiu a reforma trabalhista, tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu. Eu me lembro que naquela época tinha um deputado chamado Jair Bolsonaro. Você lembra disso? Pois é, ele lá no Congresso Nacional ele falou o seguinte: olha, eu não quero que faça a reforma da Previdência, porque vai aposentar defunto, uma pessoa com 65 anos, gente, ele foi contra naquela época, e aí, inexplicavelmente, quando ele assumiu o mandato em 2018 que ele assumiu, né? Já a primeira coisa que ele colocou na pauta, né? Que convidou aquele Paulo Guedes para ser o ministro dele, na verdade o posto Ipiranga do Bolsonaro. O que aconteceu? Já logo de cara propôs um pente fino e propôs a reforma da Previdência, né? Mas o Bolsonaro não pensa mais dessa maneira, porque se ele pensasse, ele não tinha aceitado ter mudado as regras da Previdência Social naquela época. Eu continuo pensando como ele, gente.
uma pessoa se aposentar acima de 65 anos, de 65 anos, gente, é cruel, gente. Nossa, não tem nem o que falar, né? Eu acho que as regras de aposentadoria deveria ser assim: 60 anos para os homens, né, e 55 para as mulheres. E não tem categoria, gente, tá tudo na mesma categoria, né? Então, é bom, né, a gente saber, né, que o ministro da Previdência é contra uma nova reforma da Previdência. Inclusive, ele afirmou, gente, que não precisa ficar elevando a idade da aposentadoria, cobrando novas alíquotas. Ele falou que existe outros mecanismos, né, para arrecadar dinheiro para a Previdência Social. Entre elas, né, é a questão da acabar com a desoneração da folha, né, que tem um impacto cerca de 28 bilhões de reais. Essa aqui, gente, se chama aquelas isenções, né, que o governo dá para certa empresa, cobra uma alíquota menor, perdoa a dívida, ou seja, todos os anos, né, essas tais isenções, essas tais desoneração consome em torno de 28 bilhões de reais. Ou seja, há mecanismo que o governo pode fazer sim, né, para frear, digamos assim, o déficit previdenciário. Basta querer, basta usar a cabeça, mas sempre vem, quando percebe que a Previdência Social está gastando muito, já vem um monte de especialista dizendo que a solução é elevar a idade. Eu concordo plenamente com o ministro. Parabéns, ministro, pela sua atitude. Olha, meus amigos, o Ministério das Cidades confirmou que beneficiários do Bolsa Família e do BPC, ou seja, o benefício da prestação continuada, têm direito à isenção total nas prestações de contratos habitacionais subsidiados, né, com o programa Minha Casa Minha Vida. A norma também prevê a quitação automática de dívidas antigas para esses públicos e prazos de amortização reduzidos em programas habitacionais urbanos e rurais. É importante deixar claro aqui, gente, por exemplo, quem recebe o BPC, né, pessoa portador de deficiência, quando está fazendo a inscrição da Minha Casa Minha Vida aí no seu município, fique sabendo que você tem prioridade, né? Muitas vezes anuncia no rádio, olha, a cidade vai construir 70 casas da Minha Casa Minha Vida. E aí a pessoa que recebe o BPC muitas vezes está pagando aluguel e nem sabe que tem prioridade. Então, gente, você recebe o BPC, é pessoa com deficiência ou é idoso carente. Quando tiver aí na sua cidade, né, estiver construindo, que estiver fazendo o cadastro, você tem que fazer um cadastro, né, para colocar o seu nome lá, né, para tentar conseguir uma casinha. Não é assim que funciona? Pois é, quando estiver ocorrendo esses cadastros nessa cidade, vá até a prefeitura para dar o seu nome, porque você tem prioridade. Olha, meus amigos, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu um novo alerta sobre o avanço de fraudes tecnológicos, criminosos estão utilizando técnicas de spoofing, né, para mascarar o IP de origem das chamadas, fazendo com que apareça na tela do celular o número oficial. Gente, não é a primeira vez que nós estamos trazendo essa informação aqui, ou seja, eles usam esse mecanismo, né, mascara o site ali e dá a impressão, a entender que você realmente está falando, né, por exemplo, com o seu banco, né? Gente, até a página, quando a mensagem chega, você pensa que é o Banco do Brasil, você pensa que é a Caixa Econômica Federal, mas não é. É simplesmente, né, uma técnica que eles usam lá, né, para mascarar, né, a fraude, para pessoas, né, aliás, eu ia dizer, pessoas menos escolarizadas acaba caindo nesse golpe. Gente, mas essa técnica que eles estão usando, o tal spoofing, ela é tão perfeita que até pessoas com
nível universitário estão caindo, né? E aí o que que acontece? Né? Pede para mudar, olha, passa dados pessoais aí para a sua conta, pode ser hackeado, um monte de coisa aí. Nós precisamos atualizar os dados da sua conta bancária e aí as pessoas acabam acreditando e acaba caindo em golpe. Então, para você se livrar desse tipo de golpe, gente, você tem que prestar atenção à seguinte informação, né? Quando é, por exemplo, o INSS, quando é, por exemplo, o CRAS, quando é, por exemplo, o banco onde você tem a sua conta bancária, ele não pede dados pessoais, ele não pede que você mande a senha, não pede que você mande código de confirmação, mas se você receber, não pede para que você mande um Pix, se você, digamos assim, for receber esse tipo de ligação, gente, fique atento, né? Pediu dados pessoais, já desligue. Daí, na dúvida, você depois pode ligar lá para o seu banco, você pode entrar no site Meu INSS para checar as informações. Olha, meus amigos, chegou uma pergunta aqui. César, é verdade que quem recebe o BPC por deficiência tem direito a comprar e pegar medicamentos na farmácia popular? A resposta é sim, né? Ou seja, beneficiários do BPC, não importa se é portador de deficiência ou se é pessoa idosa, tem direito, né, a pegar medicamentos na farmácia popular, né? É importante salientar quais são os medicamentos, né, fornecidos na farmácia popular, né? Geralmente é medicamentos para pressão, para controle, né, da pressão arterial, para controle da diabetes, né? Também hoje existe o governo oferta fraldas geriátricas de maneira totalmente gratuita, né, para pessoa com deficiência, né? É importante salientar que você precisa levar a receita médica. Sem receita médica você não pega remédio e nem fraldas geriátricas na farmácia popular. Mas uma receita na farmácia popular vale por 6 meses. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizadas aqui no nosso canal.